Hoje nós vamos ter uma experiência com a jornada de um homem chamado Moisés. E na vida de Moisés, hoje nós estamos no momento em que Deus estava chamando Moisés para o ministério. Mas Deus teve muitos problemas com Moisés, como Ele está tendo com alguns de nós. Então hoje você representa Moisés. Eu espero que você não dê tanto trabalho para Deus como Moisés deu. Você vai ver nesse texto que Moisés deu tanto trabalho para Deus, que ele conseguiu fazer Deus ficar irado. Então vamos ler. Então respondeu Moisés: mas eis que eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois eles dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que ele perguntou: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança-a no chão. Ele a lançou no chão e ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu seio. E ele meteu a mão no seio, e quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio, e depois que tirou-a do seio, eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal. E se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Presta atenção, Deus já fez 2 milagres incríveis aqui aos olhos de Moisés. Right? Uma vara se torna cobra e se torna vara de novo. Deus manda ele colocar a mão dentro da camisa, a mão fica leprosa. Deus manda ele tirar. No mesmo minuto, a mão fica normal. Aí você deve pensar assim: meu Deus, depois do milagre todo desse, Moisés deve estar prontinho para dizer sim para Deus. Right? Se fosse você diria assim: eu não precisava nem disso tudo. Mas aí Moisés responde assim no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem eu era antes, nem ainda depois que você falou comigo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que o Senhor lhe replicou: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia-te, peço, pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Em outras palavras, vai ser outro mesmo, eu é que não vai ser. Então envia logo outro, porque não vai ser eu não. No versículo 14, então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. E ele disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eis que ele pode falar, eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sairá ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos anunciarei o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, a vara na tua mão, e com ela farás os sinais. Antes de nós sentarmos, eu queria que você dissesse para o Senhor: Senhor, fala comigo. Arranca o meu espírito de todo medo, inferioridade, de toda desculpa, de toda fuga do meu chamado. Me leva, Senhor, ao propósito da minha vida. Agora eu vou orar por você. Eu amarro agora todo espírito que tinha a missão de roubar a palavra, porque nesse momento essa missão está cancelada. Eu declaro cancelado, eu proclamo cancelado. Eu tomo os ouvidos de todos os homens que estão nesse lugar
Eu declaro eles agora dedicados ao Senhor. Eu proclamo que o Espírito Santo, ele domina a cabeça do pregador e a cabeça de todos os homens que estão aqui. Todos os ouvidos agora estão presos, cativos ao Senhor Jesus. Eu libero os anjos com suas espadas desembainhadas para liberar esse lugar, para proteger esse lugar, para guardar os ouvidos espirituais de cada um de nós. Eu abençoo o teu povo nessa noite com a tua palavra. Eu declaro que ela não voltará vazia. Ela fará aquilo que lhe apraz. Em nome do Senhor Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Obrigado. Para mim sempre é um privilégio, sempre vai ser falar a homens. Falar a homens é um grande privilégio. Eu estava assistindo um programa e um homem estava caminhando com uma mulher jovem. Um homem jovem estava caminhando com uma mulher numa vereda dentro da floresta. Right? E eu fiquei imaginando algum outro homem tentando tomar aquela mulher dele. Right? Então, me veio o pensamento: o que ele teria que fazer para poder tomar essa mulher? O que vocês sugerem? Um homem observa uma mulher sendo acompanhada por um homem, mas ele quer atacar a mulher. O que ele tem que fazer primeiro? Matar o homem. Não é isso que o diabo tem tentado fazer com você? Não é isso quando o diabo olha para a sua família e para os seus filhos? Quando ele olha para o seu ministério? Quando ele olha para a família e para a igreja? E ele quer roubar a noiva de Cristo. O que ele precisa fazer primeiro? Matar o homem que está ali. Right? E nós estamos aqui nessa noite para desfazer essa missão, para cancelar os ataques do inimigo, para tirar o protetor das nossas esposas, dos nossos filhos e da igreja de Deus. O homem é o guardião, o homem é o guarda-costa, o homem é a defesa. Se ele é mole, não tem defesa. Se ele é covarde, não tem defesa. Se ele deixar ser morto, a família dele está nas mãos dos inimigos. Quando acontece uma guerra, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles chegam numa vila, eles fazem o quê? Eles matam todos os homens. Só a guerra do diabo é contra os homens. Por isso que nós precisamos acordar, como homens que somos, para o chamado de Deus na nossa história, na nossa vida. Nós somos o representante de Deus, o patriarca, a proteção, a cobertura, a defesa da esposa, dos filhos, da família, do propósito de Deus. Na história, Deus sempre chama um homem, Deus sempre conversa com um homem. Deus, ele vai atrás de um homem. Nesse caso, Deus vem atrás de Moisés. E Deus já apareceu para Moisés aqui, Deus já tinha aparecido para ele, colocando no coração dele o desejo de defender os israelitas. Ele saiu do palácio e matou um egípcio que estava oprimindo um israelita. Ele já tinha feito algo. Tá? Ele já tinha fugido dali para Midian. Naquela história de 40 anos fugido, ele já tinha tido um encontro com Deus numa sarça. Ele já tinha visto Deus numa sarça ardente. Moisés é esse homem que Deus está cercando Moisés, e Deus está dando sinais para ele, chamando Moisés para uma obra grande, como Deus está fazendo com você. Eu não sei se você está discernindo os sinais de Deus na sua vida, os chamados de Deus, os toques de Deus, um toque aqui, um toque ali, uma situação aqui, uma situação ali. E o propósito de Deus é levantar um homem para salvar uma nação. É isso que Deus está tentando fazer. Só que Deus, ele está tendo muitos problemas com Moisés aqui.
Deus até deu 2 sinais personalizados para Moisés. Esses sinais foi assim: o que você tem na mão? Uma vara, joga ela no chão. Moisés nunca imaginou que a vara ia se tornar uma cobra. Na sua frente ele vê a vara se tornar uma cobra. Deus diz para ele: pega a cobra pela cauda. Você não pega a cobra pela cauda, right? Mas Deus falou: não, pega pela cauda que da cabeça eu cuido. E quando Deus chama o homem, ele sempre fala assim: pode repreender o diabo, que eu cuido dos principados, eu cuido da cabeça, eu cuido, mas você vai lá e enfrenta. Você não pode fugir da cobra. O que tem de homem fugindo da cobra? Porque a palavra de Deus diz que Moisés, quando jogou a vara no chão, que virou cobra, ele fugia dela. Você não pode fugir da vara, você tem que avançar em cima dela. Tem muito homem que está sendo covarde na igreja, covarde na guerra. Quando o diabo se manifesta, ele foge, ele não enfrenta. Só Deus está tendo problemas com Moisés. E agora Deus fala assim: para eu tentar te convencer, coloca a mão dentro da camisa. Moisés coloca a mão. Quando Moisés olha para a mão está branca, leprosa. E Deus fala assim: não entra em pânico não, calma aí, não entra em pânico não, bota a mão na camisa de novo. Moisés põe a mão dentro da camisa, dentro de 1 minuto. Quantos segundos você acha que leva para um homem botar a mão na camisa? Isso não demorou meia hora, isso demorou 30 segundos, não é? Bota a mão de novo, a mão fica curada. E sabe o que Deus está falando? Deus está falando das emoções do homem. Deus está falando para Moisés: Moisés, o maior problema que você tem para enfrentar é você mesmo. Coloca a mão em você, Moisés. Coloca a mão no teu peito. Você vai ver que as tuas emoções são o teu maior problema. Tuas emoções são a tua lepra. Tuas emoções são o teu maior inimigo. Quando você olhar para as tuas emoções, quando você entrar em contato com elas, você vai ver que você às vezes é mais chorão do que você pensa, é mais sensível do que você pensa, é mais ofendido do que você pensa. Você às vezes é mais ciumento do que você pensa. Moisés, teus problemas estão aqui, nas tuas emoções. A tua lepra está aqui. Moisés, eu preciso lidar, que você lide com você. Eu preciso de você para o chamado. Mas você é um cara que tem um problema no coração, Moisés. E eu preciso curar esse coração teu. Põe a mão de novo aí, Moisés. E Moisés cura a mão. Deus cura a mão de Moisés, mostrando: eu posso curar esse coração. Esse coração fraco que você vê, que esse coração mole, esse coração que às vezes é covarde, esse coração que tem vontade de servir a Deus, no outro dia não tem vontade de me pregar, no outro dia não tem. Esse coração dúbio, esse coração difícil, põe a mão aí de novo, que eu vou curar esse coração. Bem, depois de Deus fazer tudo isso, aí Deus chega no versículo 10, no versículo 12. No versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: eu não sou eloquente, nem fui antes de você falar comigo, e nem depois que você falou comigo, não mudou nada. Mudou nada em mim. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que Deus falou para mim? Quando a nossa autoimagem é tão negativa que ela é mais forte do que a voz de Deus em nós. Que a nossa autoimagem é tão negativa, que nós estamos tão presos em nós mesmos, que não adianta Deus fazer sinal, mandar jogar a vara no chão, mandar pegar a vara, mandar botar a mão no peito, aparecer numa sarça, porque Moisés tem uma autoimagem tão negativa de si mesmo. Ele fala: eu sou pesado de língua, eu sou um gaguejador, eu não sei falar. Presta atenção, Deus está falando conosco aqui, muitos de nós aqui. Eu vou fazer uma pausa na minha mensagem. Toda vez que eu falo que eu vou fazer uma pausa, é porque o Espírito Santo está falando algo diferente, que não estava no meu esboço. Alguns de nós que estão aqui precisam olhar para trás os últimos 5 meses. Você estava servindo a Deus direito? O que você estava fazendo? O que você vem fazendo nos últimos 3 anos? Você está aqui hoje. Eu celebro você aqui hoje. Mas você estaria aqui hoje? Há 3 meses atrás? O que você estava fazendo há 3 meses atrás? Onde você estava? Onde você estava? Porque tem homens aqui que andam por aí, cara. Não sei por onde. Sabe como?
Estou feliz que você está aqui hoje. E Deus também. Mas onde você estava? Onde você andou os últimos 5 anos? Qual é a sua história? É a história de cai, levanta, levanta e cai? É a história de que sai da igreja e volta, sai da igreja e volta, sai da casa e volta? Qual que é a história da sua vida? Que homem você é? O maior problema de Deus conosco não é a história que aconteceu conosco, é o homem da história. Como que ele reage com essa história? Moisés é um cara que, apesar de uma sarça na vida dele, ele continua sendo tão inferior. Ele tem um sentimento de inferioridade tão grande. Deus nunca pôde curar a inferioridade de Moisés, pelo menos até aquele ponto. Quando Deus não cura você, você dá trabalho para Deus, você dá trabalho para Deus, você dá trabalho para Deus, você dá trabalho para Deus. Deus está tentando chamar um homem, Deus está tentando formar um representante dele, Deus está tentando botar um guarda-costa numa cidade, numa casa, numa família, numa igreja. Porque quando Deus forma um homem, é o maior ganho de Deus, é quando Ele forma um líder. O maior ganho de Deus é quando Ele forma um cara que Ele sabe, esse eu posso contar. Onde você estava 3 anos atrás? Porque tem gente que está tentando servir a Deus, mas os últimos 20 anos, você tentou fazer o quê? Esse negócio de servir a Deus é tão novo para você que você não tem experiência disso. Moisés tem uma autoimagem muito negativa. E Moisés, eu queria perguntar aqui, Deus sabia que Moisés gaguejava ou ele ficou sabendo naquele dia? Então olha para o versículo 12. Vai, pois, agora. Aliás, versículo 11. Ao que ele replicou o Senhor. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Sabe o que Deus está dizendo? Que os nossos problemas pessoais, as nossas inabilidades, não são novidades para Deus. Não é novidade para Deus o fato de Moisés gaguejar. Não é novidade para Deus o fato de você um dia estar na igreja, um dia estar fora. Não é novidade para Deus o fato de você não conseguir orar, ler a Bíblia. Não é novidade para Deus o fato do seu casamento ser como é. Não é novidade para Deus o fato de você ter um histórico de drogas. Não é novidade para Deus o fato de você ter uma tendência para se irar. Não é novidade para Deus. Quando Ele chamou você, Ele já contava com tudo isso. Não adianta você chegar para Ele e falar assim, mas você esqueceu que eu tenho uma irazinha? E Deus falou, e quem fez o irado? Não foi eu. Quem fez o cego? Não foi eu. Quem fez o que gagueja? Não foi eu. Quem fez o que fala perfeito? Não sou eu. Em outras palavras, Deus não tem problema de nos chamar com as nossas inabilidades, Ele inclui elas no seu propósito, mas nós temos problema de responder para Deus com as nossas inabilidades. Nós dizemos para Deus assim, precisa consertar isso primeiro, antes de você me usar. E Deus falou, quem te falou isso? Que capítulo da Bíblia está isso escrito? Que eu tenho que consertar primeiro, antes de usar? Eu chamei você, foi gaguejando. Eu quero usar você, é gaguejando. Aí mulher diz, não, mas eu não quero ser usado gaguejando. E Deus pergunta assim, mas quem te falou que você tem que querer alguma coisa? Olha o que Deus fala no versículo 12. Eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que has de falar. Quando Deus chamou um homem que gaguejava, Ele falou assim, eu vou com a tua boca. Porque eu quero usar a tua boca como ela é. Se eu quisesse consertar ela, eu tinha consertado antes de chamar. Eu quero usar ela com o problema que ela tem. Então para de dizer não para mim
e aceita o meu chamado. Para de dizer não para mim porque não é feliz no casamento. Para de dizer não para mim porque não tem saúde. Para de dizer não para mim porque não conseguiu realizar as coisas no Brasil. Para de dizer não para mim porque isso, porque aquilo. Porque eu quero usar as coisas como elas são. Quando Deus fala, eu serei com a tua boca, é porque Ele sabe que era uma boca que precisava de ajuda. Deus nunca faz uma promessa por acaso. Se Deus te prometeu uma coisa, não é porque Ele quer ser bonzinho com você, é porque você vai precisar daquilo desesperadamente. Deus prometeu duas coisas para Moisés: eu serei com a tua boca. Por que Ele não falou assim, eu fortalecerei as tuas mãos? Porque as mãos de Moisés não eram fracas. As mãos de Moisés precisavam de ajuda? Deus não fez nenhuma promessa em relação às mãos dele. Deus também não falou assim, eu fortalecerei os teus pés na caminhada. Deus não prometeu nada para os pés de Moisés. Por que a promessa é para a boca? Porque o problema de Moisés estava na boca dele. E Moisés está usando o problema como desculpa para dizer, você não pode me enviar, eu não vou. Não adianta que eu não vou. Alguns de vocês estão fazendo isso para Deus. E a segunda coisa que Deus promete para Moisés é, eu vou te ensinar o que você deve falar. Por que você acha que Deus fez essa promessa? Porque Deus já sabia que ele não sabia o que falar. Quando Deus chamou eu e você para servi-lo e para representá-lo, ele já sabia o problema sexual, o problema do vício, o problema do passado. Ele já sabia o problema da coisa quebrada, manchada, da acusação. Ele já sabia da inferioridade que você tem. Deus falou assim, eu quero usar você com esse problema. Para de dizer não para mim. Eu só preciso que você diga sim para mim. Eu pergunto para vocês, em algum lugar desse texto que eu li, Moisés falou sim para Deus? Presta atenção no texto que Deus mandou trazer hoje para nós. Em algum lugar desse texto maravilhoso, texto de milagre, uma vara se torna serpente, na mesma hora se torna cobra, volta a ser, um homem fica com a mão leprosa, na mesma hora é curado. No entanto, ele diz não para Deus. Tem um sentimento de inferioridade muito grande. Tem um problema muito grande nesse homem, que ele deu tanto trabalho para Deus. Sabe por quê? Muitos de nós estão dizendo não para Deus silenciosamente. Você nunca diz não para Deus audivelmente. Você só se cala. Você só se afasta. Você só se separa. Você só não se apresenta. Você só não se dispõe. Você só não vai, você só não aparece. O que você está dizendo para Deus é, eu não vou, e eu não vou. Você pode pregar a mensagem que você pregar. Você pode fazer o milagre que você fizer na minha vida. Eu não vou, e eu não quero saber. Você quer usar, você leva outro, você usa outro. Usa outro que você quer usar, não eu. Então, acendeu-se contra Moisés a ira do Senhor. Olha o que Deus diz no verso 13. Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele sabe falar bem. Presta atenção. Arão tem um irmão que é 3 anos mais velho que ele. Quando Moisés estava com 80 aqui, ele já estava com 83. Mas o cara era bom de língua. O cara era totalmente diferente do irmão. Arão era o cara. Era o Cid Moreira do deserto. Arão era o cara. No entanto, quando Deus chama Moisés, ele não inclui Arão. Porém, Moisés força Deus a chamar Arão.
Você está forçando Deus a chamar quem no seu lugar? Você está forçando Deus a incluir quem que Ele não quer incluir? De tanto você dizer não, de tanto você resistir por essa, por aquela e por aquela outra razão. Você pode estar rindo para mim, você pode estar feliz, você pode estar aprovando a palavra, mas Deus está falando é com você. E não é pouca gente aqui que está dizendo, não é pouca gente aqui que está dizendo não, está dizendo não, está dizendo não para Deus, está dizendo não, não, não e não. Não adianta você me ungir, não adianta você me chamar, não adianta, eu vou ficar aqui. Se quiser me empurrar sentado, você me empurra, mas eu não vou levantar. Você está achando que nós somos fáceis para Deus? Você está achando que Deus criou uma criatura fácil? Vem cá, por favor, só representa um homem. Você é um cara que representa um homem. Deus olha para você, minha imagem, minha semelhança. O cara é menor que os anjos, não tem nem poder de voar, mas é um cara que me dá trabalho. Tem vontade própria. Quando fala não, ele fala não, ele fala não. Ele fala não silenciosamente, ele pensa que eu não sei, eu estou sondando o coração dele, eu sei que ele disse não para mim, ele foi na minha casa, sentou lá no banco, mas ele está falando não para mim, é uma criatura que me resiste. Eu amo esse cara mais do que ele possa imaginar, ele não tem ideia, como eu admiro ele, eu botei nele o Espírito, eu botei nele o livre-arbítrio, eu botei nele essa capacidade de dizer não na minha cara, e ele fala mesmo. Aleluia. Deus olha para essa criatura, e Deus tem um desafio. Se você pensa que Deus é tão grande, que Ele não tem desafio conosco, por que é que Deus ia perder a paciência com um homem, e ia se irar com um homem? Explica para mim. Eu estou falando de Deus. Não tem nenhum registro na Bíblia em que um anjo fez Deus ficar irado. Gabriel, vai fazer isso. Ah, depois eu faço. Gabriel, já te falei, Gabriel. Vai fazer aquilo? Chama Miguel e vai fazer aquilo. Ah, vou pensar. Gabriel, não já te chamei 3 vezes. Não existe esse tipo de diálogo na Bíblia. Mas com o homem, com o ser humano, esse diálogo é o tempo todo. É o tempo todo, Deus tentando, dando sinais, falando com essa criatura, chamando, e ele, eu te digo não, eu estou dizendo não, e Deus, mas eu quero você, eu sei que Arão sabe falar bem, você acha que eu não criei a boca? Eu criei, eu que botei aquele espírito de falar bem, eu que botei aquele dom de poliglota na boca de Arão, eu sei que Arão pode falar, mas eu não chamei Arão. Eu chamei foi tu com essa boca ruim, porque eu fiz essa boca, e eu chamei foi tu. Mas tu diz não para mim, tu diz não para mim, tu diz não para mim, tu diz que não vai, que não vai, que não vai. Moisés não muda de ideia. Muitos de nós não muda de ideia. Entra ano, sai ano. Vem na igreja, volta para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja, volta a mesma cabeça. Você não muda de ideia. Deus não consegue mudar a sua cabeça. Não consegue. Você pode pensar assim, mas Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele não pode fazer o que Ele quiser. Alguém diz comigo, por favor, Deus não pode fazer o que Ele quiser. Pastor, o que você está pregando? Eu vou te explicar. Deus não pode pegar a vontade de um homem e quebrar ela. Vai fazer o que eu quero, mesmo que não queira. Deus não faz isso. Deus não pode fazer esse tipo de coisa. Se há um ser que Ele respeita, se há um ser que tem o poder nas mãos de determinar a eternidade. Escuta, quando Deus criou a nossa alma, Ele colocou... Quando Deus criou a nossa alma não ficou nas mãos dEle. Ele colocou a nossa alma em nossas mãos.
colocou em nossas mãos. Ele falou assim: estou te criando, vou te dar uma alma, mas eu não posso salvar essa alma, ela vai estar na tua mão. Se você escolher ouvir a minha voz, você salva essa alma. Mas se você escolher não ouvir a minha voz, você vai levar essa alma para o inferno eternamente. Está na tua mão. Está na tua mão. A tua alma está na tua mão. Não está na mão de Deus. Não está. Se estivesse na mão dele, todo mundo seria salvo. Se estivesse na mão dele, todo mundo estaria no ministério, todo mundo estaria dizendo sim. Como é que um homem que viu Deus numa sarça, que viu Deus na mão, que viu Deus numa vara, chega para Deus e vai, manda outro. Manda outro, porque eu não vou mesmo. Você está pensando que é brincadeira esse texto aqui? Você está pensando que foi fácil essa conversa de Deus com Moisés? Você está achando que está sendo fácil a conversa de Deus com você? Não está sendo fácil. Você que não consegue entender quão duro você está sendo com o Senhor. Que os últimos 20 anos da sua vida, os últimos 40 anos da sua vida, era suposto você estar dizendo sim para Ele todo dia e toda hora. Mas o que você vem fazendo? Depois eu faço. Eu vou te servir um dia. Depois, quando eu resolver isso, você sempre tem uma história com Deus. Sempre tem uma história. Você teve essa conversa com Deus a vida inteira. Você não começou a ter essa conversa semana passada, não. Você não começou a ter essa conversa ontem à noite para Deus mandar essa mensagem hoje. Não, você vem tendo essa conversa desde que você tinha 4 anos de idade. Aleluia. Você vem conversando com Deus desse jeito desde que você se entende por gente. Deus não consegue mudar a sua ideia. Moisés foi irredutível ao ponto de Deus se irar com ele. Entendeu? Eu quero passar para a finalização dessa mensagem falando uma coisa. Um homem, para ser aprovado por Deus, ele tem que vencer a sua inferioridade. Você tem que vencer. Se você gagueja igual Moisés, você tem que esquecer disso. Se você se diminui por causa disso, daquilo, do casamento, da falta disso, porque tem um vício, porque eu não quero saber qual a sua razão. Eu sou indigno, eu não tenho condição, eu não quero saber. Você é um homem. Deus te deu uma alma, Deus chamou você. Ele tem uma unção e um chamado para você. E o histórico da sua vida não é muito bom, porque você vem dizendo não, Muitas vontades você quer dizer sim, às vezes você quer dizer sim, às vezes você se esforça para dizer sim, mas a tua natureza faz você dizer não. De novo você disse não, e você está resistindo. O histórico é esse. Só que você precisa vencer essa inferioridade, tá? Arão, talvez Moisés passou a vida inteira admirando o Arão. Está aqui o Arão. Fala bem, escreveu um monte de livro já, famoso, cara, best-seller, em Nova York. Eu não tenho livro nenhum, não sei nem escrever, não sei falar, gaguejo quando falo. Tenho vergonha de estar na frente do povo, aí Deus vai e me chama. Por que não chama Arão? Chama o Arão, aí. Quem é que você está dizendo para Deus? Vai no meu lugar. Quem é que você joga na frente de Deus para ir no seu lugar? Quem? Porque você não assume a voz de Deus para você. Porque você não chega para Deus e fala assim: é um gago que você quer? Um gago está aqui. É um ex-drogado que você quer? Um ex-drogado está aqui. É um ex-pornógrafo que você quer? Um ex-pornógrafo está aqui. É um isso que você quer? Isso está aqui. Aleluia. Você está entendendo? Que eu e você temos que parar de dizer não para Deus, de arrumar uma desculpa e começar a dizer sim. Porque você tem que vencer a sua inferioridade. O homem que vê o seu valor em Deus não precisa
ser bajulado para se posicionar. O homem não se posiciona porque ele não vê o seu próprio valor. Moisés acha que o valor dele está na boca dele. O valor não estava na boca. O valor estava no chamado. Eu chamei Moisés, eu não chamei Arão. Eu chamei Moisés. O valor está no chamado. Deus não quer saber a boca. Deus não quer saber o tamanho do nariz, o tamanho do pé. Aleluia. Você só descobre o seu valor quando você vai orar. Só o homem que vai orar, ele descobre o seu valor. E quando ele descobre o seu valor, ele se posiciona, ele diz: eis-me aqui, eu vim, estou aqui. Deixa eu explicar que tem algumas pessoas na igreja que, às vezes ela chega para mim e fala assim: pastor, se o senhor precisar de mim para alguma coisa, me chama. Eu falo: não vou te chamar nunca, vai ficar sentado, eu vou esquecer do teu nome. Eu não sei quem é você, eu não vou te chamar. É como se a pessoa está dizendo para mim assim: eu não sei o meu valor, eu não sei em que me posicionar, eu não vou me apresentar para nada. Tipo assim, eu não sei quem eu sou, eu estou perdido, mas se você precisar de mim, me chama. Dizendo para mim assim: acha o meu valor para mim, acha a minha identidade para mim, acha a minha posição para Deus para mim, acha para mim que eu não sei, não vou chamar, não vou achar. Ou você vai achar, eu não vou achar para você. Porque quando você vai para Deus e você busca Ele, você acha o seu valor. Quando você acha o seu valor, você não quer saber de pastor, você não quer saber quem faz, quem não faz. Você achou o seu valor, você se posiciona, você se apresenta, você se enfia num lugar que não tem como o pastor te resistir, te tirar, te não botar, porque você achou o seu valor, você achou. Deixa eu explicar isso na profissão. Você é carpinteiro, só para falar, porque aqui tem carpinteiro que se fosse só vendedor de diamante, mas como não tem nenhum aqui, eu ia falar de vendedor de diamante, mas tudo bem. Quando você sabe que você sabe fazer o trabalho, porque você achou o seu craft, você achou a sua forma de trabalhar, você não quer saber se o cara é da União, do rei, você não quer saber. Você sabe quem você é e o trabalho que você faz. Você chega e faz o seu trabalho, você se apresenta. Você sabe que as pessoas vão terminar te descobrindo. Porque você é um cara seguro de si, você sabe o que você sabe fazer. Você não fica calado, você nem anda falando, você nem anda distribuindo cartãozinho, não. Você chega e faz, mostra, se apresenta. Você obriga as pessoas a ir atrás de você, por causa daquilo que você mostrou de você. Você sabe que eles vão vir atrás, vão vir atrás. Ô fulano, qual é o seu telefone? Ô fulano, foi você que fez aquele trabalho? Ô fulano, eu vi as fotos. Ô fulano, foi você. Você já está imaginando todo mundo vindo atrás, porque você sabe o seu valor. Mas no mundo espiritual você não sabe. Fica pedindo ao pastor para achar o seu valor. Perdido. Porque você não foi buscar Deus. Porque quando você busca Deus no quarto, Deus fala com o homem dentro do quarto dele. Dentro do quarto dele, esse quartinho aqui, só eu e Deus aqui, nesse quadrado aqui. Ninguém sabe, eu estou lá, e Deus fala comigo lá. Quando Deus fala com um homem sozinho lá, a primeira coisa que Deus fala para esse homem é o que Deus falou para Jesus em Mateus capítulo 3, o versículo 16 e 17. O que Deus falou para Jesus? Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus, descendo como pomba. Ô Nami, você pode sentar aqui nas cadeiras, por favor? De frente para eles. Aqui, ó, batizado. Foi batizado aqui, ó. Quando ele foi batizado, olha para cima, abre as duas mãos aí. Viu o céu aberto. Quando ele viu o céu aberto, vem descendo sobre ele o Espírito Santo, ó, e pousou sobre ele.
Você sabe o que dá valor a um homem? O Espírito Santo descer sobre ele. Mas o Espírito Santo só desce sobre um homem que está vendo o céu aberto. Eu te pergunto, ele vê o céu aberto na frente da Globo? No Netflix, eu pensei. No Amazon Video. No Roku. No whatever que é. Na Copa 2022. Não, no campeonato. Me perdoa, mas eu estou apelando aqui. Onde é que um homem vê o céu aberto? Naquele lugar onde Deus vai descer e confirmar a identidade dele. E sendo batizado Jesus, viu o céu aberto e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e ouviu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem falou não foi o João Batista, não foi o pastor da cidade, não foi o prefeito da cidade, não foi a mulher dele, porque nem a mulherzinha ele não tinha, não foi filho, porque nem filho ele não tinha, não foi o pai José, porque muitos de nós aqui estão esperando: meu pai não me deu a minha identidade, meu pai não falava que me ama, meu pai não faz. Ei, se você só reclama que o pai não te deu a identidade, porque você não encontrou com esse pai aqui que eu estou te falando ainda. Porque quem falou quem é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, não foi o pai natural dele, foi o pai celestial. Levanta, por favor, fica aqui. Quando Jesus levantou do batismo, que o Espírito estava sobre ele, ele tinha ouvido a voz do Pai declarar a identidade dele. Ele sabia o seu valor. Nenhum fariseu deu valor para ele, nenhum membro do Sinédrio deu valor para ele, nenhuma autoridade romana deu valor. Eu queria perguntar para você: de onde você está esperando a sua identidade, o seu valor, para você sair dessa inferioridade? Estou esperando o pastor me chamar. O pastor não te dá identidade. O pastor precisa de identidade também. Quando Jesus saiu dali, ele saiu sabendo quem ele era, ele saiu sabendo do seu valor. Aí ele se apresentou para Deus. A primeira coisa que ele fez foi se apresentar. Todo homem que sabe o seu valor dá um passo à frente e se apresenta. Ninguém chamou, ele se apresenta. Se você não está se apresentando, é porque você não achou o seu valor ainda. Se você está esperando alguém te chamar, você não achou o seu valor ainda. Porque quando você acha o seu valor, nada te resiste. Nada te resiste. Nada te resiste. Jesus saiu dali preparado para passar uma das maiores provas, talvez a maior da sua vida. 40 dias no deserto, sem comer. Mas não foi só isso não. Em vez de ser acompanhado pela presença do Espírito Santo consolando ele, estava acompanhado por quem? O que você acha desse jejum? Onde em vez de Deus falar contigo, é o diabo que fala contigo. Mas ele sabia quem ele era. Sabe quais são os homens que vão defender a obra de Deus? Aqueles que sabem quem são. Sabe quais são os homens que vão se apresentar? Aqueles que sabem quem são. Aqueles que não estão mais dependendo do pai, nem da mãe, nem da mulher. Porque alguns de nós aqui é tão facilmente ofendido que qualquer coisinha ruim que a mulher falar com a gente já está ofendido. E a gente só se ofende porque não sabe o nosso valor. Porque a mulherzinha não pode nem ter a opiniãozinha errada dela. Deixa a bichinha ter a opiniãozinha dela, qual é o problema? Você acha que você vai fazer ela ter a opiniãozinha certa de você? A pergunta de Deus para você é: por que você depende tanto da opinião dela?
Por que a opinião dela é tão forte para você que põe você no chão? Ah, come on. Você não tem identidade. Você não veio dessa mulher. Ela não é o Deus da sua vida. Ela não te criou. Tem poucos dias que ela acompanha a sua vida. Quem falou para você que ela tem que te dar a sua identidade? Come on, gente, eu estou falando sério aqui. Nós precisamos ser homens. Homem. Homem. Por que tem tanto homem na mão de mulher? Porque desde o início da criação, o homem aprendeu a depender muito da consolação feminina. Eu tive um professor africano que ele falava isso, lá em Brasília. O cara veio lá do Zaire, dar aula lá no Brasil. Mas ele falava isso. Ele falava assim: o homem tem que ser menos dependente da consolação feminina. A gente é muito dependente da consolação feminina. Entendeu? E aí, porque falta isso, porque não é feliz no casamento, porque ela não te aprova, porque ela não te ajuda, porque ela não faz isso, porque não sei o quê, porque tua mulher não te ajuda, você está dizendo para Deus: eu não vou. Essa mulherzinha que você me deu, eu não vou. Outro diz assim: solteiro, eu não vou. Se não me der uma mulher, eu não vou. Por causa da identidade. Eu pensei que eu ia pregar mais leve hoje. Honestamente, eu pensei. Sorry. Eu pensei que eu ia pregar mais leve. Quando eu escrevi a mensagem, não ficou tão pesado assim. Você não vê o próprio valor porque não foi orar. Mas os homens que sabem orar, eles encontram o seu valor. Tá? Você não vê o próprio valor porque continua esperando a aprovação de alguém. A maioria de nós não teve bons pais. Eu sei. A maioria de nós não teve pais que souberam nos dar a nossa identidade. Aí você passa a vida buscando a identidade na esposa, nos amigos, nos pastores, em patrão. Busca a identidade no trabalho. Vou tentar fazer o melhor trabalho para ver se alguém me reconhece. Ei, quem te falou que é o teu trabalho que vai te dar a sua identidade? Sua identidade está em Deus. A minha identidade, a sua, está no Senhor. Há um lugar onde você não precisa de psicólogo, de esposa, nem amigo, nem pastor, para reafirmar a nossa identidade. Esse lugar é o quarto de oração. Quando você vê o céu aberto e o Espírito Santo desce sobre você, a primeira coisa que ele te fala é: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando você ouve aquela voz dentro de você, que Deus tem prazer em você, você sai da autopiedade. Você sai da miséria, da autopiedade, você sai. E você se apresenta. Não é se apresentar aqui: ô pastor, eu cheguei, nem apresentar assim não. Você se apresenta, você não perde culto. Você está na oração, você está no quê? Você está no sei o quê? Você está buscando, você se apresenta. Não tem como um pastor não notar um homem que se apresenta. Não tem como. Da mesma forma que ele nota aqueles que se afastam. Você sabe qual é a minha experiência como líder? Permitir as pessoas entrarem em suas cavernas. E Deus fala para mim: olha lá. Não vou apontar para ali não. Olha lá. Para ali também não, misericórdia. Olha lá. Entrou na caverna, fechou a portinha. Aí eu, querendo correr atrás de Deus: não, deixa. Ele não entrou na caverna? Deixa ele ir para a caverna. Ele que está querendo ir para a caverna. É a escolha dele. Deus fala para mim assim: se eu sou obrigado a respeitar, você também. Se um homem está se afastando, se um homem está se retirando, se um homem, ele está dizendo que ele não sabe a sua identidade, ele não sabe quem ele é, o lugar dele é escondido numa caverna. Deus está falando nesse lugar, ou eu trouxe essa mensagem do nada? Tem gente aqui numa caverna ou não tem?
Tem gente aqui que tem que sair de algum tipo de caverna ou não tem? O homem é aprovado por Deus, ele tem que levantar a cabeça. Aqui termina a minha mensagem. É hora do segundo café. Yes. Eu vou terminar a mensagem agora do lado positivo, né? Porque misericórdia, se uma mensagem não tem um lado positivo, a gente sai daqui quase morrendo. O Salmo 24, eu quero ler 2 versículos com você no Salmo 24 e eu termino aqui. Eu quero ler o versículo 7 e 8 do Salmo 24. O verso 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu não sabia que porta tinha cabeça. Mas a porta da Bíblia tem cabeça, irmão Antônio. Ó, levantai, ó portas. E outra coisa, a porta está escutando, porque ele está falando com a porta. Como é que você fala com a porta que não ouve? É uma porta que escuta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória com R maiúsculo. E a pergunta é: quem é esse Rei da Glória com R maiúsculo? E a resposta é: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Ok, antes de Deus entrar, vamos falar da porta. A porta somos nós. Eu e você sempre seremos uma porta, uma entrada para o mundo espiritual. Eu e você sempre seremos uma entrada, uma porta para o mundo espiritual. O ser humano, ele pode ser habitado pelo Espírito de Deus, o poderoso Espírito de Deus, ou ele pode ser habitado por demônios. Não é novidade para nós. Agora, a questão é que a postura da cabeça da porta é que determina qual parte do mundo espiritual vai entrar. Presta atenção nisso. Se a porta está com a cabeça baixa, e a porta aqui é o ser humano, a porta aqui é o ser humano. Sou uma porta. Eu sou a porta. Quando a porta está de cabeça baixa, inferioridade, indignidade. Quando a porta está de cabeça baixa, que tipo de espírito que entra nela? Se a cabeça baixa, está humilhado, está intimidado, está inferiorizado, acovardado, profanado, acusado, culpado. Ele anda assim? Como é que ele anda? Quando a porta está de cabeça baixa, e eu estou falando com muitas portas de cabeça baixa aqui, porque o ataque de Deus essa noite é contra o espírito da inferioridade. O ataque de Deus hoje nesse lugar é contra o demônio que abaixa a tua cabeça. Deus entrou furioso nessa casa, nessa mensagem hoje, contra o demônio que faz você dizer não para Deus, porque você se sente indigno, inferior, desconfiado. Quando a porta está de cabeça baixa, entra o medo por ela, a vergonha, a ofensa. Você já notou que tipo de pensamento a gente tem quando está de cabeça baixa? Ei, quando você está assim, e você não está assim por acaso, você está assim porque você está mal. Ei, quando você está de cabeça baixa, qual é o tipo de pensamento que vem? As maiores maravilhas, né? Tipo assim, minha vida é uma desgraça, minha vida não fiz nada até hoje, não sei o quê, tem nada no Brasil, não tem nada aqui, eu vou embora desse lugar, casamento ruim, família ruim,
Essa igreja sem graça, esse povo, ninguém pode confiar em ninguém nesse lugar. Cabeça baixa. Quando a porta está de cabeça baixa, quem é que conversa com a porta? O próprio diabo. Inferioridade. E o diabo começa a conversar. Tá? E ele entra. O diabo entra nas portas de cabeça baixa. Por que é que o Salmo diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Porque o Rei da Glória só vai entrar na hora que a gente abrir mão dessa inferioridade, mandar ela embora e dizer para Deus, gaguejando ou não, eis-me aqui. Sabendo falar ou não, eis-me aqui. Sendo feliz no casamento ou não, eis-me aqui. Tendo saúde ou não, eis-me aqui. Eu sei o meu valor. Eu não preciso esperar pastor me chamar, pastor me bajular. Eu não preciso esperar isso. Eu sou um homem, eu tenho um contato com Deus. Eu tenho uma relação eu mesmo com Ele. Eis-me aqui. Mas tem que abrir mão da inferioridade. Eu não preciso de mulher me aprovar, dizer que eu sou bonitinho. Sua barba está tão bonitinha hoje. Eu não preciso disso. Eu tive uma reunião com Deus. Ele falou para mim: você é meu filho amado. Mesmo se você sair na porta, a mulher, enxerido, você não está nem aí. Você não se magoa, não se ofende. Você não está dependendo de consolação feminina, porque você não é um bebê. Você não é mais um garoto emocionalmente dependente da consolação de uma mulher. Perdoa, mas alguns de nós aqui, a mulher é mais a mãe do que a mulher. Honestamente, se nós não sairmos dessa dependência emocional, nós nunca vamos ser o que Deus nos chamou para ser. Se a mulher não sorrir para a gente, não fazer sexo com a gente, não amar a gente, não dar beijinho na gente, a gente não é homem? Peraí, dá licença. Quem está falando com vocês é um homem que aprendeu a ser homem no quarto com Deus, não no quarto com a minha mulher. Não aprendi a ser homem no quarto com a minha mulher, aprendi a ser homem no quarto com Deus. Quem chegou para mim e falou: esse é o meu filho amado, não foi minha mulher. Mesmo que ela tivesse falado, ela não teria o poder que essa voz tem de me levantar. A voz dela, a consolação dela, a aprovação dela não tem o poder de me manter de pé, como essa voz tem, de dizer para mim: esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, conto contigo. Quem está falando comigo é Deus. Quem está falando isso comigo é Deus. Cabeça erguida. Quando a cabeça é erguida, quem pode imaginar uma porta, cabeça erguida? Como que é? Como é teu nome, brother? Que eu sempre esqueço, desculpa. Fica de pé aí. Glória a Deus. A cabeça erguida. Ó. Esse homem, ele tem essa... Ele tem ou não tem? Toda vez que ele vem aqui, não é assim? Alguém viu ele diferente? Cabeça erguida. Eu não sei o que ele passa, não se engana comigo, não. Não pense que a vida dele é mil flores, que eu não vou nem pedir para ele abrir a boca, não. Mas, a cabeça erguida. É assim, brother. Obrigado. Esse homem aqui, você vê ele de cabeça baixa? Esse aqui? Não pergunta para ele nada, não. Cabeça é alta demais. Se ele for falar, ele vai falar uns negócios pesados. Estou baixando a servir um pouco. Tá muito... Não. Alegria, brother. A alegria que você tem. Você sempre traz essa alegria. Não importa o que você está passando. É a cabeça erguida. Você é uma porta que Deus quer entrar? Quem quer ser uma porta que Deus quer entrar nela? Quem quer ser uma porta que Deus quer entrar nela? Deixa eu te falar, homem de Deus que está nesse lugar, homem de Deus que está nesse lugar essa noite, deixa eu gritar um pouco, deixa eu botar essa unção para fora. Homem de Deus que está nesse lugar essa noite, se você quer Deus entrar em você,
Abre mão dessa inferioridade. Manda embora esse choro, essa carência. Manda embora, manda embora. Entra na presença de Deus e diz: eis-me aqui, eu sou o homem, eis-me aqui. Com mulher, sem mulher, eis-me aqui. Com filho, sem filho, eis-me aqui. Com dinheiro, sem dinheiro, eis-me aqui. Com a aprovação dos meus colegas ou com a desaprovação do mundo inteiro, eis-me aqui. Seja uma porta de cabeça erguida e entrará por você o Rei da Glória. Vai. Cara, uma pessoa de cabeça erguida no trabalho. Quando você está de cabeça baixa no trabalho, a primeira coisa que some é a criatividade. O trabalho que você sabe fazer bem, você não sabe fazer mais. Caramba, como é que eu não sei mais fazer meu trabalho? Não sei. Por quê? Você está com a cabeça baixa. Até a criatividade vai embora. Mas, cara, quando o ânimo volta em você, quando a alegria volta em você, quando você levanta a cabeça, você faz o trabalho rapidinho. Aleluia! Criatividade volta. Isso é, o dom de Deus em você, ele começa a fluir. Porque o dom de Deus em você só flui. Fala, Deus. Você está de cabeça erguida. Aleluia. Por isso que o diabo sempre vai forçar. Quer baixar a cabeça? Não, eu vou te ferir mais, eu vou te perseguir mais, eu vou botar mais peso. Meu objetivo é fazer você andar assim, olha para o chão, olha para o chão, olha para o chão, olha para o chão, olha para o chão. Esse é o trabalho do diabo, brother. Porque ele sabe que se ele baixar a tua cabeça e a minha, Deus não pode entrar por nós. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Entrará o Rei da Glória. Tá? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Não é o Senhor das inferioridades. Não é o Senhor da carência. Não é o Senhor do bem. Não é o Senhor do homem que precisa da mãezinha, papai. Não é. É o Senhor dos Exércitos. Deus da guerra, cara. Qual o soldado que fala assim: se minha esposa não for comigo para a guerra, eu não vou. Come on. Qual o soldado que fala assim: se minha filhinha de 10 anos não for comigo, eu não vou. Eu não posso ficar longe dela. Qual o soldado que fala isso, cara? Soldado não tem isso, brother. Soldado não tem apego. Soldado sai de casa, deixa a família, não sabe se vai voltar, mas ele vai. Ele é um soldado. Ele é um soldado. Ele se alistou para a guerra. Ele tem mulher quando ele está em casa. Ele tem filho quando ele está quando ele está na guerra. Ele está na guerra, brother. Ele está na guerra. Você está entendendo esse lado de homem que nós temos que ser? Você está entendendo esse lado que a gente tem que ser? Mais desapegado da família, mais desapegado da... Cara, Deus precisa de homens. Deus precisa de homens livres. Não um homem que dá tanto trabalho para Deus igual Moisés. Brother, não seja Moisés, não. Hoje eu estou pregando, Moisés não é o teu modelo hoje. Não é. Moisés não é o teu modelo. Agora, o último versículo, que esse é para você orar, é Salmo 27, verso 6. E esse é para você orar em casa, pela tua vida. Eu já vou fazer a oração aqui para a gente descer para tomar o caldo. Mas agora, o Salmo 27, verso 6. Esse versículo eu oro ele na minha vida já tem bastante tempo. Eu quero que você ore esse versículo. Porque Davi diz o seguinte, Salmo 27, verso 6. Porque agora será levantada a minha cabeça. Veja só. Quer dizer que a cabeça do homem estava baixa. Mas ele diz, mas agora será exaltada, levantada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. Escuta, quem não deixa a sua cabeça se erguer, e tem muito homem aqui que não sabe do que eu estou falando, não levantou a cabeça, nunca na vida levantou a cabeça. Você trabalhou a vida inteira de cabeça baixa.
emocionalmente, espiritualmente falando. Você trabalhou no ministério a vida inteira de cabeça baixa. Você não sabe o que é essa exaltação da cabeça quando Deus tira o jugo, quando Deus tira aquela canga que estava no teu pescoço, que você andava assim, trabalhava assim, vivia assim, casou assim, nasceu assim, foi jovem assim, viveu assim. No dia que Deus tira a canga, que você levanta a cabeça, você nunca tinha visto o céu como você está vendo hoje. Nunca. Tem gente aqui que nunca teve essa experiência. Trabalhar de cabeça erguida, orar de cabeça erguida, andar de cabeça erguida. Porque Davi diz: agora que eu fui liberto, será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. Mas o que Davi diz aqui é muito importante: os meus inimigos, não os da minha mulher, não os dos meus filhos, não os do meu pai que continua lá no Brasil, os meus. Pergunta do Espírito Santo para terminar aqui: você já sabe quais são os teus inimigos? Aqueles que vêm lutando contra você. Os vícios específicos, as tentações específicas, as carências, as cobiças específicas, os problemas específicos seu. Porque alguns de nós culpa mulher, culpa pai, culpa patrão, culpa família, culpa isso, culpa aquilo, mas não achou os seus próprios inimigos. Tá? Em 2017, Deus levantou a minha cabeça. Ele levantou de uma forma especial a minha cabeça. Eu não era o pastor que sou hoje. Eu não era o marido que eu sou hoje. Eu não era o homem que eu sou hoje. Porque embora eu era um homem bom, eu era um homem honesto, de oração, etc., eu era um homem de cabeça baixa. Eu pastoreava de cabeça baixa. Eu fazia o meu melhor de cabeça baixa. Tem muita gente aqui que faz o seu melhor de cabeça baixa. Você nunca teve a cabeça exaltada por Deus. Mas em 2017, Deus entrou na minha história. De depressão, de tristeza, de ofensa. Deus levantou a minha cabeça acima dos meus inimigos. Deus me deu vitória sobre os meus inimigos. A sua vida muda quando Deus levanta a tua cabeça acima dos teus inimigos. Se eu fosse você, eu orava esse versículo: levanta a minha cabeça acima dos meus inimigos. Quais são os teus inimigos? Quais são os teus inimigos? Vergonha, inferioridade. Inferioridade é um dos maiores demônios que ataca os homens. Por isso que Deus mandou denunciar esse demônio aqui. Se eu fosse você, eu chegava em casa e orava contra ele. Se eu fosse você, eu orava todo dia contra a inferioridade. Eu renunciava à inferioridade todo dia, porque é o demônio que mais ataca homens. Eu não posso, eu não tenho, minha mulher até é mais do que eu. Essa mentirada toda. E Davi, ele adquiriu a sua vitória contra todos os seus inimigos. No Salmo 18 ele diz que eu persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu os consumi e os atravessei. Eu tomei uma vitória completa e definitiva sobre os meus inimigos. Você percebe que Davi não estava lutando com inimigos nos filhos dele? Nem nos das esposas dele? Davi estava lutando com os inimigos dele. Todos aqui no altar. Eu não tenho palavras para, honestamente, agradecer a Deus o privilégio de poder me dirigir a vocês essa última vez no ano de 2022. Honestamente, eu não tenho palavras para agradecer a Deus o privilégio de poder ministrar isso que Deus botou no meu coração para vocês. Porque Deus vê os homens saindo da inferioridade. Deus quer arrancar os homens do mesmo lugar que Ele arrancou Moisés. Eu não posso, eu não tenho, eu vou ficar na caverna, você envia outro no meu lugar. Manda o Silviano, ele é mais empolgadinho que eu. Manda o... Você está usando o pastor mesmo, manda ele, já está no caminho, manda ele. Deus está chamando é você, brother.
Deus sabe que tem alguém que fala melhor do seu lado, mas Ele não escolheu essa pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus sabe que tem alguém que fala melhor do seu lado. O nome dele é Arão. Ele é bom de boca, mas Deus não chamou ele. My God. Deus chamou você. Se você soubesse a preciosidade do que é um homem se apresentar diante de Deus. Vai lá, Senhor, confirma a minha identidade. Vai lá, Senhor, me chama. Vai lá, Senhor, me usa. Vai lá, Senhor, me leva. Tudo que Deus precisa é um líder. Atrás de um líder, Deus arrasta qualquer tipo de mulher. Eu vou repetir isso aqui. Presta atenção, todo homem aqui que tem mulher. Todo homem aqui que tem mulher, presta atenção no que eu vou falar. Atrás de um líder, Deus arrasta qualquer tipo de mulher. Atrás de um líder, Deus arrasta qualquer tipo de filho. Mas se você não é um líder, Deus não arrasta nada atrás de você. Eu li no lugar as seguintes palavras: eu acredito mais num exército de leões liderados por uma ovelha que é líder, do que num exército de ovelhas liderado por um leão que não sabe liderar. O que Deus está nos chamando essa noite é para a nossa liderança, exercer a nossa liderança espiritual. Entendeu? Eu vou orar por você, vou pedir só para você abrir as mãos. E eu libero os anjos que estão aqui. Os anjos que vieram nos encontrar nesse lugar. Anjos do Senhor, há homens sedentos nesse lugar. Há homens que foram tocados por essa palavra. Há homens aqui que foram impactados por essa palavra. E não foi porque eu preguei, não, foi porque foi tu que falaste. Há homens aqui que ouviram a tua palavra. Lá no fundo do seu espírito eles ouviram a tua palavra. Eu libero sobre eles a liderança deles. Eu libero sobre eles a liderança deles. Eu libero sobre eles a liderança deles. Eu proclamo que essas mãos que estão abertas diante do Senhor agora recebem uma liderança espiritual. Todas as mãos que estão abertas diante do Senhor agora recebam uma liderança espiritual. Todas as mãos que estão abertas diante do Senhor agora sejam quebradas as cadeias dessas mãos. Todas as mãos que estão cadeias, as cadeias sejam quebradas agora dessas mãos, para que essas mãos sejam livres para exercer a liderança ou chamado. Alguém que estava dizendo não para Deus, começa a dizer sim. Alguém que estava dizendo não para Deus, começa a dizer sim. Alguém que estava dando desculpas para Deus, começa a dizer: eu não vou mais te dar desculpas. Alguém que estava dizendo chamarão, que ele sabe falar bem, vai dizer: não, pode me usar assim mesmo, gaguejando como eu estou. Pode me usar, eu vou. Alguém que não se apresentou diante de Deus ainda, se apresenta nessa hora, vai lá. Você pode se apresentar aí mesmo, chega aí e fala com ele: olha, eu estou me apresentando, eu vim. Alguém pede para Deus: reafirma a minha identidade vem de ti, o meu valor vem de ti, eu quero ouvir tua voz, eu preciso ouvir tua voz no quarto. Não é a voz da minha mulher que eu preciso ouvir. Não é a voz do meu pastor que eu preciso ouvir. Não é a voz disso, daquilo, daquele homem. Não é a voz dos meus. Eu preciso ouvir, é a tua voz. Fala comigo. Dá-me ouvidos para te ouvir. Reafirma a minha identidade. Deixa eu achar o meu valor. E eu me apresento para ser um líder em 2023. Um líder espiritual. Um homem que se apresenta, um homem que está ali, não um homem de caverna. Alguém fala para Deus: estou saindo da caverna, estou saindo hoje, estou saindo daquela caverna que eu passei, estou saindo dela, estou saindo para me apresentar. Agora, numa reunião dessas, como em cada culto, eu tenho que dar uma oportunidade mais específica. Eu não falei nada essa noite, Deus falou nesse lugar. E porque Deus falou, nós temos que dar uma oportunidade
de algum homem que está aqui, que quer dizer para mim, para Deus, diante de nós como testemunha: Deus, eu vim te devolver a minha vida nesse altar. Então eu vou pedir para os irmãos que estão no meio só afastar um pouquinho. Não precisa deixar um buraco muito grande não, só um pouquinho. Já está bom. Esse espaço aí é para alguém que quer dizer para Deus assim: eu vou te devolver a minha vida hoje nesse altar. Eu vou te apresentar a minha vida hoje nesse altar. Olha aí. Esse momento é você e Deus. É você e Deus. Tem mais alguém? Pode chegar aí. 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 Isso não é entre eu e Deus, isso é entre você e o Senhor. Isso é entre você e o Senhor. Isso é entre você e o Senhor. Mais alguém? Mais alguém que quer vir no altar? Eu vim te entregar a minha vida nesse altar. Eu vim me apresentar a ti nesse altar. Eu vim dizer sim para ti nessa noite, nesse altar. Deus, olha os homens que vieram aqui, contempla eles agora. Registra o testemunho deles nesse altar. Os teus anjos que estão neste lugar agora recebam o testemunho deles. Eu abençoo estes homens. Eu abençoo estes homens, nós que estamos ao redor. Estenda as mãos para eles e abençoa eles. Eu abençoo o compromisso deles, estes homens que vieram no altar, dedicar suas vidas ao Senhor e dizer: Deus, eu sou um homem de Deus. Eu vou ser um líder na tua presença, um homem de oração, um homem de Bíblia, um homem que busca a tua face, um homem que ouve a tua voz, um homem que acha a sua identidade em ti, um homem que se apresenta, um homem que diz sim, um homem que vai. Eu abençoo estes homens, eu abençoo eles agora. Eu abençoo o propósito deles. Agora, eu desligo eles da inferioridade, eu desligo eles da inferioridade, eu desligo eles para que eles possam achar em ti o seu valor. Não no trabalho, não na família, não nas amizades, mas no Senhor está o valor individual de cada um deles. Que eles possam achar o seu valor. Que eles tenham um final de ano de revelação. Que eles entrem em 2023 com uma revelação nova de quem eles são. Sejam homens poderosos, sejam líderes. Sejam homens, Senhor, que se apresentem diante do Senhor. Agora, eu queria fazer uma oração com todos nós. Vou até parar a música para terminar. Porque o Senhor falou claramente que um dos maiores obstáculos nossos é o espírito da inferioridade. Eu queria que você orasse comigo dizendo assim: eu renuncio. Toda inferioridade. Falta de identidade. Fraqueza. Incapacidade. Sentimento de indignidade. Eu renuncio a estas coisas. E eu recebo de Deus a minha identidade. Agora eu vou orar por você porque você renunciou. Mediante a tua oração que você renunciou a estas coisas, eu te desligo desses espíritos agora. Eu te desligo de inferioridade, eu te desligo de incapacidade, eu te desligo da indignidade, eu te desligo dessa carência, eu te desligo destas coisas. Eu ordeno esses demônios a pegar toda a bagagem em cada um de vocês e vai embora em nome de Jesus. Solta os homens, solta o povo de Deus, solta os líderes de Deus. Satanás, estou te dando uma ordem: solta os líderes de Deus, solta estes homens, solta a vida de oração deles, solta a vida na palavra, solta a liderança espiritual deles, solta as orações deles. Estou te dando uma ordem: pega a tua bagagem e vai embora em nome de Jesus. Alguém diz comigo: Senhor, não vou mais ouvir a voz do diabo. Eu renuncio à voz do diabo nos meus ouvidos, em nome de Jesus. Olha, nós vamos fazer outro café em janeiro. E vou até avisar logo aqui o dia. Vai ser no dia 14 de janeiro. Hoje é 10, 14 de janeiro, marcado já, tá? 7 horas, nosso café aqui. Mas deixa eu falar para os irmãos. Vou até tirar o microfone. Não, vou falar baixinho aqui. Uma das coisas que eu tive que me arrepender esse ano
é que eu ouvi o diabo algumas vezes esse ano. Sabia? Irmãos, olha, eu sou honesto com você. Eu não sou um super-homem, eu sou apenas um pastor, eu sou um homem igual a vocês. E olha, eu tive que me arrepender umas 3 vezes esse ano. E às vezes, e eu vou te falar o que foi. Eu fiquei magoado com a minha esposa. E ela não fez nada de errado. Foi só porque o diabo veio conversar comigo. Veio conversar comigo. Sentou do meu lado, puxou a cadeira, botou um café e falou: vamos falar dessa mulher? Vamos falar. Vamos falar dela. Brother, eu falo para você, eu tive que pedir perdão a Deus, eu tive que me arrepender, porque eu estava ouvindo o diabo. Eu falei: Senhor, eu devia ter mais maturidade. Senhor, eu devia estar mais longe. Senhor, como eu pude ficar ofendido porque o inimigo veio me falar. Eu estou falando de você aqui ou não? Irmãos, eu não sei em que área o diabo fala com você, mas ele te ofende. Ele ofende você em alguma área. Ele conversa com você, irmão. Eu só estou te dando o meu exemplo para você saber que eu não sou diferente de você. Você acha que só porque eu sou pastor? Ele fala: não, com pastor eu não falo não. Você acha mesmo? É aí que ele gosta de falar comigo. Irmão, eu me arrependi diante de Deus. Eu falei: Senhor, misericórdia, meu Deus. Não era para eu estar ofendido com a minha esposa. Não era para eu estar ofendido com ela. A bichinha não fez nada de errado, mas o diabo veio falar comigo. Quem sabe do que eu estou falando? Quem sabe do que eu estou falando aqui? Eu queria pedir que você orasse para Deus, eu falasse para Deus a mesma coisa que eu falei. Eu santifico o meu ouvido para Deus. Eu não vou mais ouvir a voz do diabo. E você aprender a reconhecer onde o diabo está falando contigo, brother. Porque se ele te desanimou, ele falou com você. Gosto de um pastor americano lá da Califórnia, o Bill Johnson. Ele fala assim: toda vez que a gente está desanimado, a gente está debaixo de um espírito de engano. Presta atenção no que ele falou. Toda vez que você está desanimado, você está sob a influência de um demônio de engano. Desanimou por quê? Porque ele conversou contigo. Nós não podemos ouvir a voz do inimigo. A maioria das nossas tristezas. E sabe por que eu te pergunto: quando é que a gente vai para a caverna? Quando é? Quando ele está super feliz, animado, estou indo para a caverna. É assim que a gente vai para a caverna? Como é que a gente vai para a caverna? Quer saber? Cadê o irmão fulano? Cadê o fulano? Cadê? O que aconteceu? Ficou triste com não sei o quê. Bom, quando você vai para a caverna, você vai por quê? Porque o diabo conversou com você. Você se ofendeu. E você, rapidinho vai te levar. O diabo te manda para a caverna rapidinho. Ele só precisa fazer uma coisa: te ofender. Você mesmo vai. Você mesmo vai. Você procura a caverna. Porque às vezes você pode estar dizendo assim: o pastor não sabe por que eu vivo na caverna. Eu sei. É porque o diabo fica te ofendendo. Ele fica te ofendendo. Ele fica falando contigo. Essa igreja, você não confia em todo mundo não, porque todo mundo é assim não confia não. Aí ele está falando, entendeu? Está decepcionado. Foi o Espírito Santo que te decepcionou, né? É até um sacrilégio falar um negócio desse. O Espírito Santo não decepciona ninguém, mas o diabo está conversando com a gente. Eu tive que me arrepender, pedir perdão ao Senhor. Eu falei para Deus: em 2023 eu não quero ouvir a voz do diabo nenhuma vez. Nenhuma vez. Eu não quero me encontrar triste, pastor Eli, olhar para mim e falar: estou magoado de novo. Irmão, é para vergonha minha ainda. Deus deu um sonho para uma irmã. Que eu estava em cima do monte, a pastora estava de um lado e eu do lado, e chegava um demônio e conversava comigo. Deus deu um sonho para a irmã. A irmã veio falar para mim o sonho, eu falei: misericórdia. Só que eu não falei para ela, que eu estava ouvindo a voz do diabo mesmo. Eu estou falando sério com vocês aqui.
Para vocês pensarem, o pastor é um super pastor. Eu não sou super nada, irmão. Eu sou apenas um homem. Mas eu entro no quarto e eu ouço a voz de Deus. E lá ele afirma a minha identidade. E ele fala para mim, fala com esses homens que eu amo eles. Fala com esses homens que eu tenho outra identidade para eles. Fala com esses homens que eles precisam sair dessa caverna. Eles precisam acreditar no que eu tenho para eles. Eu quero te abençoar pela última vez. Pai, eu abençoo os teus filhos mais uma vez. Com força. Um ouvido consagrado ao Senhor. Um ouvido que não ouve o enganador. Um ouvido que se arrepende. Um ouvido que não deixa o mentiroso mentir em nosso ouvido, nos magoar, nos ofender, nos mandar para a caverna. Senhor, eu me arrependo, eu abençoo estes homens com o ouvido que ouve o Senhor. Eu abençoo este final de ano, Senhor, essas 3 semanas que faltam para o ano terminar. Eu abençoo o trabalho que esses homens vão fazer, suas férias, seu Natal com suas famílias. Senhor, seu propósito de servir a Deus em 2024, 2023, eu abençoo cada um dos teus filhos, para eles encontrarem sua identidade no Senhor e para eles dizerem sim para ti, em nome de Jesus. Vamos tomar um café. Deus abençoe os irmãos.